Olá, meu nome é Neide Ribeiro, sou professora de ciência da Rede Municipal de Juazeiro. Hoje estou aqui na Canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Hoje vou falar um pouquinho para vocês de relações ecológicas, certo, gente? Relações ecológicas, ok? Relações ecológicas. Na verdade, vou dar o conceito de que é relação ecológica. Relação ecológica, então, acontece entre os seres vivos de mesma espécie ou de espécies diferentes que se dá com o intuito de suprir as necessidades básicas dos seres vivos. Quais são essas necessidades básicas dos seres vivos? Vamos lá. As necessidades básicas dos seres vivos, porque eles estão se relacionando? Para adquirir alimento, proteção, locomoção e reprodução. Sempre nesse intuito de suprir essas necessidades básicas, ok? Vamos lá. Aqui vocês vê uma relação aí chamada simbiose, certo? Então, os fatores bióticos, que é seres vivos e ambientes se relacionando. Ou seja, essa relação ecológica vai se dar com intraespecífica, sempre entre indivíduos da mesma espécie, e interespecífica, entre indivíduos de diferentes espécies, e relações harmônicas. Ou seja, quando há uma harmonia, há um ganho para ambas as espécies. Ou seja, as espécies vão ser beneficiadas nessa relação. E as relações desarmônicas é quando nada mais é do que algum desses envolvidos nessa relação sofre algum tipo de prejuízo, certo? Um ou ambos sofrem prejuízo nessa relação, ok? Vamos passando. Então, vocês estão vendo aí relações harmônica, quando ambos, nesse caso aí, ambos estão ganhando nessa relação, que é a protocooperação e o mutualismo. O mutualismo é o quê? É obrigatória. Já a protocooperação não é obrigatória. Os indivíduos podem viver de maneira independente, podem viver separados, ok? Então, mutualismo é obrigatório. Se separar, vão morrer, certo? Ambas as espécies. Ambos os envolvidos, certo? As relações desarmônicas, falei das harmônicas que ganham, certo? Que levam algum tipo de vantagem na relação. Quando eu falo em desarmônica, aí eu já digo que os indivíduos sofrem algum tipo de prejuízo. Eles vão perder nessa relação, certo? Um ou ambos os envolvidos vão perder, vão sofrer algum dano, algum prejuízo nessa relação. É o caso da predação e o caso do parasitismo, que eu vou falar daqui a pouquinho, ok? Vamos lá. Então, como eu já falei, a intraespecífica ocorre com indivíduos de mesma espécie, certo? Interespecífica ocorre o quê? Com indivíduos de diferentes espécies. Eu falei da harmônica. A harmônica é o quê? Quando não ocorre prejuízo para nenhuma das espécies. E eu falei da desarmônica também, que é quando o quê, gente? Quando ocorre pelo menos prejuízo para uma das espécies, certo? Mas tem relação, como a competição, que ambas as espécies vão sofrer prejuízo. Pronto. Então, canibalismo é quando o animal mata e devora o outro, certo? É uma relação intraespecífica e desarmônica, certo? Aqui são alguns exemplos de canibalismo. A competição, é quando o animal luta por alimento, por posse de território, fêmea e etc. Certo? Quando há uma disputa. Vamos lá? Então, elas podem ser intraespecífica e interespecífica, sempre desarmônicas, ok? Aí vai servir para controle das populações também, certo? Predatismo é quando um animal mata outro de espécie diferente para o quê?
Para se alimentar, ok? Essa relação, se é de outra espécie, então vai ser o quê? Interespecífica. Indivíduos de diferentes espécies. E desarmônica, que um dos envolvidos vai sofrer dano, vai sofrer um prejuízo. Vamos lá. Então, serve como fator de seleção natural, equilíbrio de populações e presas, certo? Vamos lá. Aqui tem alguns exemplos de predatismo, certo? Predador, presa. Predador, presa. Presa, predador. Presa é aquele que serve de alimento. Predador é aquele que se alimenta daquela presa. Vamos lá. Aqui parasitismo, certo? O que é que vocês entendem por essa imagem, minha gente? Ó, aqui é um piolho sugando o sangue do seu hospedeiro, certo? Vamos lá. Então, é isso. Essa relação é o quê? É um ser vivo que vive à custa de quê? De outro ser vivo, no caso o hospedeiro, o homem, prejudicando, certo? Tirando o sangue, tirando seus nutrientes. Então, essa relação é desarmônica, é interespecífica, diferentes espécies e desarmônicas, quando há prejuízo para pelo menos uma das espécies envolvidas. Vamos lá? Aqui exemplos de parasitismo, certo, gente? Vamos lá. E mutualismo. Quando eu falo em mutualismo, eu falo que há uma troca de benefícios entre os seres vivos. Ou seja, é a relação em que as espécies se beneficiam reciprocamente, de forma o quê? Obrigatória, ou seja, não pode haver uma separação dessas espécies, porque se haver uma separação dessas espécies, ambos vão morrer, porque essa relação é tida como obrigatória, certo, gente? É o contrário da protocooperação, que eles podem viver separadamente, ok? Vamos lá, aqui são exemplos de mutualismo. E quando eu falo em comensalismo é o quê? É quando um ser come restos de comida do outro, certo? O exemplo, certo? Essa relação vai ser interespecífica, ou seja, entre indivíduos de diferentes espécies, e harmônica, ok? Aqui é um exemplo, certo? Ó, o tubarão e a rêmora, certo? Aqui no caso é uma raia. Esses peixes vão se alimentar dos restos que sobra da alimentação dessa raia, ok? Então, quem é que vai ganhar? Os peixes. E a raia, no caso, não vai nem perder e nem ganhar. Ela é neutra nessa situação, nem perde nem ganha. Vamos lá. E também o caso da hiena e do leão, ok? Que são outros exemplos. A sociedade é o quê? Indivíduos com tendência à vida o quê? Gregária, ou seja, quando há uma divisão de trabalho, quando há uma organização, ou seja, esses indivíduos trabalham para o desenvolvimento do quê? Desta população. É o que acontece com nós. Nós vivemos em sociedade, certo? Onde há uma organização, uma divisão de tarefas, uma divisão de trabalho. Então, é uma relação intraespecífica harmônica, certo? Entre indivíduos da mesma espécie e os envolvidos ganham nessa relação. Vamos lá, aqui é exemplos. E aqui, algumas relações têm importância vital para o equilíbrio ecológico, como o quê? Como o predatismo e a competição, porque esses vão regular o tamanho da população, certo, gente? E essas relações de predatismo e parasitismo são o quê? São utilizadas pelo homem no controle o quê? Biológico. Por quê? Porque ele não polui o ambiente e em troca ainda, e em quebra ainda, não causa desequilíbrio o quê? Ecológico. Ok, vamos lá. E agora o nosso desafio, certo, gente? Vamos lá? Desafio, ó. Com base nessas imagens, vocês vão responder, certo? Vamos lá. O parasitismo, desculpe, gente, vamos lá. O espírito de união entre as formigas é identificado como uma relação harmônica, denominado o quê? Vocês vão me dizer se é sociedade, colônia, mutualismo, comensalismo ou protocooperação. A segunda é, analise a alternativa correta a respeito do quê? Do parasitismo. Então, vocês vão me dizer, os parasitas sempre levam o hospedeiro à morte?
Os hospedeiros nunca apresentam as mesmas as formas assexuadas do parasitismo. Não existe parasitas no reino vegetal. Os parasitas sempre vivem no interior do corpo do hospedeiro. Essa relação sempre traz prejuízo ao hospedeiro? Vocês vão me dizer, certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês colocam aí nos comentários que eu tiro as dúvidas, ok? Vamos lá. E a última, certo? De acordo com seus conhecimentos referentes às relações ecológicas, cite as principais e características de cada relação que a gente viu e dê exemplo destas relações. Vocês vão citar todas as relações que eu falei e vão dizer as características e colocar os exemplos. Certo, gente? Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. A gente continua os assuntos. E fiquem com Deus. E estamos juntos, certo, gente? Qualquer dúvida, coloca aí, dê o like, compartilhe e vamos que vamos, certo? Até a próxima.